Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Fundação Lehman e da Undime para participar desse encontro e espero nós podermos contribuir aí nessa discussão de um tema tão importante que é a educação para o Brasil. O nosso trabalho é uma parte do trabalho, eu vou explicar depois do trabalho desenvolvido que a Maria Paula apresentou, uma parte que a gente vai detalhar nessa questão do impacto financeiro aos municípios do cumprimento da meta número 1. Eu sou lá do CEPAM. O CEPAM é uma fundação do Estado de São Paulo, cuja missão é fortalecer o município. Tem como objetivos aí ajudar a gestão municipal, dar suporte aí ao plano de governo, apoiar o município na formulação das políticas públicas, auxiliar, muitas vezes, o Estado na aplicação de políticas públicas que tenham uma participação bastante forte do município, já que nós estamos num regime aí de um federalismo cooperativo, em que as várias esferas do governo acabam por assumir determinados temas. Então, a nossa função acaba sendo também de coordenar esse trabalho de cooperação com o Estado e com a União no oferecimento dessas políticas públicas. E formar e capacitar serviços públicos voltados aí, tentando voltar para a excelência da administrativa e atendimento ao cidadão. Entre as formas de trabalho que o CEPAM trabalha, tem consultorias aí nas diversas áreas, tem a questão, a gente oferece vários cursos, muitos de vocês já participaram, eu reconheço aqui, e a produção de estudos e pesquisas e elaboração de publicações de interesse municipal. Nesse aspecto é que entra a nossa participação nesse convênio que fizemos junto com o SEAD e a Fundap, relativo aí a elementos para melhora na condição da oferta de educação infantil no Estado de São Paulo. Esse foi um trabalho que foi desenvolvido, foi finalizado em novembro do ano passado e que contou com a participação dessas 3 fundações do Estado, voltando para discutir essa questão da educação infantil no Estado de São Paulo. Ao SEAD ficou aí a atribuição de fazer a projeção da população de 0 a 3 anos, de 4 a 5 anos, até 2014, a projeção das matrículas em creche e pré-escola até 2016, que foi essa apresentação que a Maria Paula do SEAD fez agora. A Fundap coube o levantamento dos programas federais e estaduais de apoio ao educando e à educação, e ao CEPAM coube a pesquisa dos atos normativos da educação infantil e a avaliação da capacidade financeira dos municípios do Estado de São Paulo no atendimento do PNE, do Plano Nacional de Educação. Pela Constituição Federal, cabe aos municípios, aí pelo artigo 30, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. A União, os estados e os municípios são em regime de colaboração que vão atender aí a questão do ensino e da educação. Ou seja, é uma das partes do federalismo aí em que tem a participação de todas as esferas de governo. No artigo 211, parágrafo 2º, coloca que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. O famoso... nossa, eu errei aí. O Plano Nacional de Educação, isso já foi falado também, que é a base do nosso trabalho, é justamente a meta número 1, que objetiva ter 100% das crianças em pré-escola até 2016 e 50% das crianças em creche até 2020. Com base no levantamento que nós fizemos, com informações e determinações da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases e do próprio Plano Nacional de Educação, a gente conseguiu consolidar nesse quadro
as atribuições da área de educação por esfera de governo. Então, a gente colocou até colorido, não sei se dá para perceber aí, aquelas atribuições que acabam sendo comuns. Então, por exemplo, a questão do ensino médio, ensino superior à União, ensino médio cabe à União e aos Estados, o ensino fundamental aos Estados e ao município, e o ensino infantil cabe prioritariamente aí aos municípios. Então, esse quadro foi feito com base na pesquisa de atos normativos na educação infantil. Nós fizemos esse levantamento, está à disposição de vocês lá no trabalho, e qualquer coisa a gente pode disponibilizar aí. Agora eu chamo aí a Fátima Araújo, que vai detalhar o trabalho elaborado na questão da capacidade financeira dos municípios, que é uma preocupação grande aí, saber como que vai ser feito, qual vai ser o custo para o atendimento dessas metas. Como é que é isso aqui? Vou reivindicar os 6, 7 minutos da Maria Paula, porque o Fernando me deixou aqui um pouquinho, e é cruel, né, gente? Nós vamos falar de número, dá um pouquinho de tempo assim, a gente fica meio apertado aqui, né? Não dá para explicar direito. Então, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês de um assunto tão importante e tão caro a todos nós. O CEPAM, nesse trabalho todo, aqui que inventamos, né, Maria Paula, no final do ano, disse o seguinte: ótimo, tem tantas vagas a serem criadas pela projeção do SEAD, precisamos cumprir, mas como que é isso para os municípios? Sendo competência exclusiva dos municípios a educação infantil, lógico, com apoio do Estado e da União, conforme determina a lei, mas sendo uma competência exclusiva dos municípios, qual é a capacidade financeira dos municípios absorverem essa demanda e cumprirem com essas metas no tempo estipulado? Então, o CEPAM se propôs, juntamente com o SEAD e a Fundap, fazer essa projeção, e mais especificamente o CEPAM, a projeção financeira. Qual que é o custo disso? Quanto que isso representa para os municípios? Vamos ver se acerta, hein? É para lá mesmo? Isso aqui eu vou até passar. Por que ficavam essas perguntas? Para a gente saber quanto que vai custar isso em 2020, a gente tinha que saber quanto é que custa hoje. Hoje significa 2012, que eram os últimos dados disponíveis, né? E aí a gente não achou esses dados agrupados pelos municípios todos do Estado de São Paulo. Embora nós tenhamos vários dados no CIOP, vocês conhecem o CIOP? Que é o sistema, né? Vocês preenchem, vocês fornecem informações, lá tem vários indicadores, né? E o sistema nacional também, a Secretaria do Tesouro Nacional, os dados de finanças. Mas agrupados, a gente não tinha para o Estado de São Paulo. Então, a gente se propôs a fazer esse agrupamento. E aí a gente pergunta, quanto que os municípios gastam com educação infantil no conjunto de São Paulo, né? Total e per capita. Qual é a receita dos municípios para custeio da educação infantil e para educação básica? Quantos municípios recebem de transferência? É suficiente? É pouco? Sobra? Quanto que é isso? Essa informação não estava agrupada. Quanto de recursos próprios os municípios gastam com educação? Será que gasta ou não? É suficiente? E de 2013 a 2020, para chegar no 2020, né, quanto é que os municípios gastarão com a incorporação dessas novas vagas? Né? E quais serão as receitas que os municípios receberão? Tanto para a educação básica quanto infantil. Quanto que representarão as transferências lá na frente com a incorporação dessas vagas?
e quanto das receitas municipais os municípios despenderão com educação infantil, que esse é um dado importante para os municípios, para o prefeito. Não é? Porque, às vezes, fala, a prefeitura tem recursos para... Será que tem? E a saúde, e o saneamento, né? Porque tem a receita específica da educação, mas a gente sabe que, muitas vezes, se coloca mais recursos. E quanto que representa isso? Né? Vai ser suficiente? Pois muito bem. Então, como eu disse, nós trabalhamos com dados todos oficiais, do CIOP e do STN, e do SEAD, a projeção de vagas. Importamos dados desses bancos, que vocês mesmos que fornecem, e tivemos que excluir 42 municípios, porque não tinham dados suficientes. Então, trabalhamos com dados de 603 municípios, que é bastante significativo, dá para a gente generalizar. Né? Muito obrigada, Fernanda. E aí, definimos os componentes de composição de cálculos e fizemos essa projeção anual de gastos, fizemos ano a ano para cada município, e aí somamos o total, que eu vou apresentar aqui a vocês, é do total dos municípios do Estado de São Paulo, mas nós temos no CEPAM, município por município, todos esses dados nós vamos apresentar aqui. Se depois vocês tiverem interesse, é só solicitarem que a gente atende. Né? Projetamos o crescimento de gastos para 2020 em relação a 2012, as receitas e as receitas municipais de educação. Tá? Bom, partimos da agregação de todas as receitas que o município recebe ou que ele disponibiliza para a educação. Isso daqui eu não vou entrar, é só para vocês terem uma ideia de todas as receitas que compõem a educação. Os quadradinhos coloridos em cima são as cabeças, né, que agrupam esses vários tributos aí e que perfazem as receitas da educação. Nós incluímos aí todas as transferências também que os municípios recebem do FNDE e de convênios. Nós sabemos que o de convênio ele é variável, mas como a gente trabalhava com dados oficiais, nós incluímos. Então, por exemplo, recurso para construção de creche, de pré-escola, recurso para equipamento, nós incluímos nessas receitas de convênio. Nós procuramos mapear todo e qualquer dinheirinho que pinga na escola, né, para saber quanto é que os municípios contam, com que recurso ele conta, sejam eles os definidos pela lei, sejam aqueles voluntários que são repassados para os municípios. Isso é um trabalhão, porque você tem que trazer dos dados de um demonstrativo contábil financeiro, mas nós vamos buscar um por um. Quais são os programas que o município conta que chega recurso nos municípios? Então, nós temos 7 programas federais, né, que estão aí, vocês conhecem muito bem, desde o de merenda, o PENAI, né, agora o Brasil Carinhoso. Então, pegamos tudo, o PAR. Né, e no Brasil Carinhoso aconteceu uma coisa interessante. Nós, juntamente com a Undime, cadê a Priscila? Nós identificamos que é um recurso que estava sendo repassado para os municípios, com 50% a mais, para o aluno do Bolsa Família. Vocês lembram disso? Brasil Carinhoso. Brasil Carinhoso, lembram? E, numa ação conjunta, quando a gente descobriu isso, só tinha, acho que 25%, 27% dos municípios de São Paulo cadastrados. Numa ação conjunta, a gente conseguiu chegar em quase 80%. Então, são recursos disponíveis que, às vezes, o município demora a perceber, mas que é significativo porque ajuda a colocar a criança de uma faixa de renda menor na escola. Né? Então, levantamos, são 7, e temos um programa estadual, que é o Creche Escola,
que vocês também conhecem bem e que tem aí um incentivo agora para a construção, né, um repasse de recursos para a construção de creche, e está bem forte esse programa. Bom, com relação às receitas que os municípios recebem no seu conjunto, né, quais são os valores? Então, ele recebe 8 bilhões de impostos, aliás, dele, tem 25% dos seus impostos, aquela soma daquela primeira coluna que eu mostrei para vocês lá atrás, de tudo aquilo dá 8 bilhões. De transferências, aí, ou aquele 5% que ele deixa no município, que é referente ao Fundeb, mais 2 bilhões. Do Fundeb recebe 11 bilhões, do FNDE 2, e os de convênio, 200 e pouco, né? Que eu não estou enxergando aqui. Cadê meu negócio aqui? 200 e pouco. Isso perfaz um total de 25 bilhões para a educação. Tá? Tudo que o município recebe, que os municípios receberam em 2012, está computado aqui. Foram 25 bilhões. Para a educação básica. Esse é um gráfico só para mostrar visualmente e percentualmente o que representa cada uma das receitas. Vejam que interessante o Fundeb, que a gente acha que é um volume que cobre quase tudo, né? Mas veja o percentual dele na composição total. E veja os impostos locais, que também têm uma participação, uma contribuição bastante acentuada. Bom, e quanto é que os municípios gastaram em 2012 com a educação básica? Ele recebeu 25 e gastou 29. Daqui a gente percebe já que, então, tudo o que está reservado não é suficiente. Com relação às despesas, com creche, a creche custou 4.700 bi, a pré-escola 5.300, fazendo um total da educação infantil de 10 bilhões. A gente acha até estranho esse dado aqui, porque, a rigor, a creche, pela nossa experiência, pela experiência de vocês, sabemos que a creche custa mais, né? E quando a gente olha cada um dos municípios, a gente percebe que ela está um custo menor. Então, a gente precisa depois dar uma olhada direito o que significa isso. Mas esses 10 bilhões significam 35% de todo o gasto com educação. Ou seja, naquilo que é competência exclusiva do município, os municípios estão gastando 35% das receitas. Tá? E os demais, os outros níveis. Em relação às receitas correntes municipais, nós tivemos 111 bilhões, quase 112, o que significa que o gasto com educação infantil representa 9% de tudo aquilo que o município tem para a sua gestão. Tudo aquilo que o município tem disponível para saúde, para saneamento e para tudo o mais que precisa, ele gasta 9% com educação infantil. Qual que é o gasto per capita, em média, das crianças? A vaga na creche custa, ou os municípios gastam, R$ 7.000 ano. Na pré-escola, R$ 6.500, e o total, R$ 6.791. Aqui, de novo, a gente volta naquele dado, dizer assim, ó, está muito pouca diferença do per capita creche com relação à pré-escola, não é? Mas são dados oficiais. Isso depois cabe a vocês dar uma olhada lá no município se está sendo apropriado direitinho. A gente sabe que, como o recurso não vem separado nessas duas categorias, às vezes um cobre o outro, mas é bom saber e identificar direitinho. Né? Bom, e aí? Como é que é isso? Né? Nós fizemos uma distribuição pelos municípios, do porte de município, tentando identificar municípios de vários portes, que vai de 2.000 a acima de 500.000, para ver se esse comportamento
do custo ou do gasto com criança, se ele tem a ver com o porte do município. Aí verificamos o seguinte, que em relação ao gasto com a creche, nós temos, nos grupos intermediários aos das pontas, que aos muito pequenos, de 2.000 e acima de 500.000, é até meio equilibrado, na média, como grupo de município, porque tem muita variação dentro do mesmo grupo. Tá? Tem um município que tem, no mesmo porte, com a mesma configuração econômica, tem um gasto per capita de 10.000, 12.000, e ao passo que um outro parecido tem de 2.000. Então, dentro dos próprios grupos tem muita variação. Mas, em geral, o miolo ali, ele é mais ou menos parecido. O que torna diferente são as pontas, os municípios muito pequenos e os muito grandes. Talvez, a gente não tem certeza, isso precisa explorar melhor, os pequenos seja por conta da escala, né? Porque, às vezes, precisa de um secretário ou de um diretor, e aí a escala você tem custos elevados para poucos alunos, poucas escolas, e o maior talvez seja o impacto do custo da mão de obra, né? Que a gente sabe que está muito elevado nos municípios maiores, muito elevado no conjunto, né? Não quer dizer que o profissional esteja recebendo um bom salário, mas no conjunto é elevado, então talvez essa diferença, talvez. Vocês vão poder saber disso melhor que a gente até. No gasto com a pré-escola, o comportamento é o mesmo, sendo que os gastos são maiores também nas duas pontas, e também na educação infantil como um todo, é o mesmo comportamento. Né? Por que isso é importante? A gente entrou nesse dado, porque a gente precisa projetar para 2020, nós vamos projetar cada custo do município versus a quantidade de crianças que ele tem que incorporar. Né? Bom, então, as receitas de transferência para a educação infantil, o gasto era 10.000. A gente fez um per capita, tentou apropriar já para a educação infantil, então nós temos o Fundeb passando 4 bilhões e 300, o FNDE com aqueles programas 765, convênios 94, tendo um total para a educação infantil de 5 bilhões e 200. Isso significa 52% dos gastos com a educação infantil. Ou seja, o que vocês recebem de transferência para a educação infantil cobre 52% dos gastos. Tá? Muito que bem. Então, esse é o cenário 2012. Fazendo uma projeção de 2012, conforme a Maria Paula falou, numa progressão linear, nós temos, em 2012, então, os 10 bilhões de gasto, e para 2020, com a incorporação das novas vagas, 14 bilhões e 900, portanto, quase 15. Isto significa que a gente sai em 2012 com 10 bilhões de gasto, vai para 14, tem um acréscimo de 4.700, o que representa 47% de acréscimo de gasto com a educação infantil. O prefeito vai ficar contente, né, com esse número. Receitas municipais. Quanto é que os municípios receberam em 2012? 25 bilhões para a educação básica como um todo. Qual a perspectiva para 2020? Só com os acréscimos que a gente fez de vaga. Aqui a gente não projetou melhoria da economia nem nada, porque seria muito difícil. Acrescentando só as vagas e os per capita recebidos, a gente chegaria em 27 bilhões. Ou seja, a gente cresce menos as receitas do que as despesas. Qual que é a perspectiva de recebimento do Fundeb? Aqui também, não variando o Fundeb, que a gente sabe que pode acontecer de hora que entra mais criança, o recurso é o mesmo, reduzir o per capita. Mas mantivemos um valor constante. A gente sai de 4.300 e vai para 6.400 o recebimento do Fundeb com as novas vagas. E recursos próprios do município? Quanto é que o município vai ter que pôr? Em 2012,
ele colocou 5 bilhões e 700. Vai chegar em 2020 tendo que pôr 8 bilhões e meio. Tá? Significa que vai sobrar hoje, sobra 15 bi para os outros níveis de ensino. Vai sobrar em 2020, se nada mudar, 12 bilhões. Ou seja, não vai dar para fazer a mesma coisa que é feito hoje, né? Alguma ponta vai ter que ter modificação. A estimativa de gasto com educação infantil em 2020, em relação às receitas municipais, nós vamos ter 14 bilhões, quase 15, versus 111 de receita dos municípios. Isso significa que vai elevar, vocês lembram que era 9% das receitas municipais? Vai significar 13,3% das receitas municipais. Ou seja, vai sobrar menos dinheiro para a saúde, para transporte e para todas as outras coisas. Muito bem. Isso é um retrato que tecemos agora, que muita coisa pode mudar, mas do jeito que está hoje, é basicamente isso o que acontece. Nós fizemos uma distribuição dos municípios pelo esforço financeiro que cada um vai ter que fazer, porque tem município que já atende bastante da educação infantil, vai ter que crescer pouco, uns gastam bastante, outros gastam pouco, e aí distribuímos pela quantidade de esforço que o município vai fazer. Então, nós temos quase 40 municípios que não vai ter que fazer esforço algum, porque ele já cumpriu as metas. Então, o que está hoje significa que vai ficar dessa forma. Nós temos mais de 80 municípios que vai ter que fazer um esforço, ou seja, vai ter que pôr recurso, entre 1% a 10% em relação ao que ele gasta hoje. E outros grupos, tem 2 grupos aqui, um que vai ter que pôr de 10% a 30%, que são 140 municípios, 160 municípios vai ter que gastar de 30% a 50%, ou seja, vai ter que quase metade, colocar a mais, metade do que ele já gasta hoje, ou seja, 50%. Tem 3 grupos aqui mais preocupantes que terão que fazer um esforço acima de 50%. Tem município que tem que fazer um esforço de 100%. Tudo o que ele gasta hoje, mais 100%, tá? Com educação infantil. E nós temos esse grupo, acima de 70, nós temos 40, mais 30, uns 70 municípios. Acima de 50 são 140 municípios, né, que terão que fazer esse esforço. Mais um minuto, Fátima, você consegue terminar? Termino. Então, só para a gente ter uma ideia, a vermelha é a curva das receitas e o azul da despesa. Tem uma inflexão em 2016, que é quando tem o cumprimento das vagas de pré-escola. Esse é o mesmo gráfico, só para a gente visualizar de uma outra forma. E aí, nós temos alguns outros fatores que dão uma complicada na nossa situação, que expandem os gastos. O que é? A judicialização do atendimento, principalmente de creche, que nós estamos acompanhando, os municípios têm tido TAC, aí tem que cumprir, né? Então, isso representa gastos. Escola em tempo integral, que está vindo, trazendo gastos até em outras áreas, como transporte, alimentação, etc., ampliação da educação de jovens e adultos e a valorização dos profissionais da educação. Embora muito querido, ele representa também expansão de gastos. Todas essas medidas representam gastos. Como conclusão desse estudo, a gente coloca o seguinte, conclusão não, né? Como pontos de reflexão, que os municípios precisam melhorar essa equação financeira. E não há segredo, só tem 2 formas, né? Ou a gente aumenta as receitas ou diminui as despesas. Como aumento de receitas, a gente pode ter a melhoria da economia local, e aí melhora para todo mundo, até o Fundeb melhora, porque ele é composto pelos impostos, pelo percentual de impostos, mas não é muito factível a curto prazo, né? Mas é uma coisa a se buscar. A outra, ampliação de fontes de recursos.
Hoje, o Fundeb conta com um percentual, a gente sabe que os educadores lutam por outras formas de vinculação de receitas, mas nós estamos vendo que é necessário mesmo ampliar. Né? Embora, às vezes, a gente ouça que não, já é muito, 25%. Não, não é muito. Nós estamos vendo que vai precisar mais para a gente fazer a inclusão necessária. Né? E o outro item é redução das despesas. Nós temos um esforço a fazer na melhoria de gestão. Eu falei para vocês aqui dos gastos per capita, né? É função do dirigente de educação acompanhar e bem essa questão da apropriação dos gastos, porque isso impacta no resultado de vocês. Então, a gente precisa melhorar a apropriação e a qualidade do gasto. Né? Embora a gente saiba que aqui um gasto que tem uma importância muito grande é com folha de pagamento, e ele não é possível você comprimir, pelo contrário, está expandindo, mas ter uma boa gestão para melhorar essa equação. E outra coisa é a relação do gasto, hoje com a educação infantil, que é a prioridade e é a competência exclusiva dos municípios, em relação às demais etapas. Então, hoje, os municípios gastam 35% com educação infantil, lógico, né, gente? Isso na média, porque varia. E 65% com as demais etapas que não são de sua competência. Tem município que tem até faculdade e tal, que é bacana e tal, mas ele vai necessariamente ter que priorizar a educação infantil, porque é a sua competência exclusiva, e aí, nesse caso, é ele que tem que dar conta dessa etapa. Tá certo? Muito obrigada. Eu passei um minutinho. Tá? Muito obrigada.